The angels bow down at the thought of you. The darkness gives way to the light for you. E aí foi uma lista bem negativa, vocês estão lembrados? Houve resposta dos alunos e eles sugeriram coisas assim que eram realmente punição, né? Consequência negativa. E em seguida foi pedido que eles se esquecessem das consequências e listassem soluções. E essas mesmas crianças tiveram muitas ideias interessantes sobre soluções. Eles apresentaram soluções muito interessantes, né? A diferença entre as listas é clara, gritante, e o objetivo de cada uma fica muito evidente também, né? Primeiro era realmente punitivo, era negativo, era depreciante, né? Só que a segunda, ela colocava os alunos para cima, ela demonstrava respeito e havia crescimento ali, né? Então, a autora ela quer apresentar isso para a gente, que a educação ela é desafiadora, existem muitos, o tempo inteiro, muitos erros que a gente precisa entender que são oportunidades, mas que se a gente aproveitar bem, vai haver muito crescimento, precisa haver respeito, precisamos focar a solução, né? Qual é o problema e qual é a solução? Ela deixa isso bem claro ali no começo. O foco, quando a gente foca nas soluções... Marcos? Acho que está tentando resolver a questão do áudio. Mas será que eles estão ouvindo? Não. Não estão ouvindo. Então eu gostei muito, porque ela coloca ali qual é o problema e qual é a solução. E nós temos a gente herdou, a gente foi ensinado desse jeito, né? Qual é o problema? Por que você ainda não aprendeu? E assim por diante, ao invés da gente focar justamente em qual é o problema e como a gente pode solucionar. Muito interessante. Até aí, vamos comentando já? Ainda não? Ela fala ali logo no início também que as crianças, ainda que sejam pequenas, a idade dos nossos, por exemplo, todos já têm condição de participar desse processo, né? Elas podem ser participantes ativas e não apenas receptores passivos na solução dos problemas e na hora de focar em soluções. E eu achei isso muito legal, né? Nós muitas vezes temos uma postura de nós sabemos, você não, você só escuta. E ela até usou em algum momento essa expressão de educação goela abaixo, né? Enquanto a criança, na verdade, ela pode ser ativa e ela vai ser sensata para mostrar, né? Para apresentar soluções justas, soluções em que haja aprendizado, haja crescimento, haja respeito, né? Porque lá na sala de aula, por exemplo, no caso que foi apresentado, né? As crianças, as outras, elas poderiam ter vontade só de punir os colegas, mas não, elas foram justas, foram respeitosas, e a autora apresenta, então, os 3 R's e um U para focar em soluções, né? Muito interessante. A gente já tinha visto, né? Sim, mas nesse contexto aqui é muito legal. Ela só acrescentou U, na verdade, né? Aqui. Tem que ser a solução, a solução para o problema, a solução que a gente encontrar precisa ser relacionada à situação, precisa ser respeitosa e precisa ser razoável e útil para o crescimento dessa criança. Achei muito interessante, né? E muito correto, justo. Está aberto para comentários. Podem começar. Ai, Jenny. Bem, não, na verdade, eu quero comentar 2 coisas. Uma que tem um pouquinho a ver com a semana passada, que nós falamos que um dia destes eu acordei pensando no que nós tínhamos comentado sobre os brinquedos. E ali, o que eu pensava era que, para mim, talvez a ordem dos brinquedos está bem,
Só que talvez se a Cássia vem à casa e vê a ordem que os brinquedos têm, não está bem. Entende? Então, eu fico pensando, é muito según cada casa, o sea, como nós já sabemos, cada casa é um mundo. Nós podemos aprender de cada um. Só que talvez a ordem, por exemplo, que para mim está bem, talvez para alguma vez é uma bagunça terrível, talvez a ordem que eu acho que está certa, entendem? Eu não sei, eu acordei pensando nisso, porque, por exemplo, ontem as meninas fizeram nós pedimos para elas fazer a lição de escola sabatina que estudamos de manhã cedo, fazer os desenhos em EVA, elas trabalham com EVA, com cola, com fita, e ficou EVA e tudo por toda a casa, o sea, por toda a casa não, onde elas estavam na sala, ficou EVA, elas fizeram um trabalho lindo, precioso, né? Claro, a mãe que vai falar. Só que só à noite, quando elas já terminaram, quando já estava tudo, aí eu pensava, o dia inteiro ficou a sala com EVA por todos lados. À noite, claro, elas juntaram, arrumaram tudo. Porque aí eu fiquei pensando, mas será que essa ordem que eu acho que a ordem é para todos? Uhum. E ali, indo para o outro tema, agora, numa partezinha no começo, ela vai comentando que as crianças, nós precisamos guiar elas para que elas aprendam com os erros e os acertos, ou seja, com as coisas boas e as coisas ruins que elas passaram. Então, às vezes, ou seja, nós vamos estar aqui comentando, só que cada vai ir buscando o que uno pode aprender. E eu lembro, quando eu era criança, que minha mãe sempre falava assim, você precisa aprender do exemplo dos outros. Por que você, por exemplo, algo que minha mãe sempre imagina, éramos 5 mulheres na casa, por que você precisa engravidar para você saber que isso não é bom antes de casar? Por que você não aprende das outras pessoas e você vê, olha, como aquele não foi bom, como que tão nova, não foi bom, teve que parar de estudar, aconteceu isso. Porque uno não aprende disso. Porque uno não aprende dos tropeços que uno tem. Porque tem que tropeçar 2 vezes. Uhum. Então, isso, e ela no começo ela comenta isso, de aprender de nossos erros ou de nossos acertos. E, bueno, eu achei super interessante o fato de buscar as soluções, em tudo ver a solução. Que muitas vezes, eu penso assim, muitas vezes, alguns problemas que as crianças, algumas coisas ruins que as crianças podem fazer, é porque eu não soube prevenir e talvez ver a solução antes de que aconteça. E aí eu lembro do verso que diz, não provoque teu filho, não provoque a ira teu filho, né? Que às vezes muitas coisas são responsabilidades nossas, nós acabamos guiando eles, talvez por uma falta de atenção ou por algo assim, a que eles façam algo que nós não gostamos. Uhum. Pronto. Verdade. Fala isso. Eu achei muito interessante também, e essa questão de levar a criança a refletir, a pensar em soluções e tal, me lembra uma colocação de Ellen White, em que ela diz que nós não devemos ser mentes para as crianças, ela usa esse termo, não ser mente para as crianças, mas ensiná-las a raciocinar a respeito de algumas questões, a refletir, e assim, quando não estiverem mais sob nossa tutela, elas terão condições de fazer boas escolhas, né? E tudo mais. Então, eu acho que isso aqui tem um pouco a ver com isso, porque por mais que a gente já tenha lido isso no Fundamentos da Educação Cristã ou no Orientação da Criança, a gente acaba, sem perceber, agindo dessa maneira. Mas eles ainda são muito pequenos, e aí às vezes a gente faz
grandes sermões, né? Nada contra os sermões, nem os teólogos, mas a gente sabe que é muito mais interessante se for construída a ideia junto, né? Se a ideia a criança desenvolver dentro da mente dela. Então, nada mais do que a gente instigar, né? E as perguntas são ótimas para isso. A gente só precisa treinar e controlar os impulsos. Eu acho que só vai haver clareza do que está sendo ensinado ou daquilo que está sendo aprendido se houver clareza do que está sendo pedido. Por isso que a clareza é muito importante. Então, você tem que ser claro no que você está pedindo. Como a Jenny colocou, olha, se ela combinou que não pode espalhar EVA pela casa, então foi combinado antes. Se não foi, então ela não vai poder cobrar isso. Afinal de contas, ninguém falou nada a respeito. Então, a clareza a respeito daquilo que se espera é essencial. Porque se você não é bem claro mesmo, você vai estar tentando resolver questões que para ela não é um problema, como a Jenny colocou. Então, é muito importante ser bem claro desde o início para que a criança entenda o que está sendo pedido dela, né? E isso é essencial para poder depois, no processo, né, gerar uma aprendizagem a partir daquilo que se tornou um problema para se alcançar o objetivo. Sim, muitas vezes a gente, só porque é claro e óbvio para nós, a gente acha que é para eles, né? Então, Exato. mas eu precisava ter falado que não pode pegar aquele pote, e aí a gente já fica, né? Poxa, na verdade precisava, exatamente. Posso dar um exemplo? Às vezes algumas coisas para todo mundo tá bem claro, porque convencionou-se que aqueles termos, né, ou aquela situação já tá claro para todo mundo em qualquer contexto. Essa semana a professora do Vinícius mandou um problema para ele resolver e ela pediu para eu filmar ele resolvendo e mandar para ela. E eu, né, não intervi em nada. Ele começou a ler lá que alguém colocou 8 cenouras num pratinho pro gatinho e ele comeu a metade. E quantas cenouras sobrou no prato? Aí eu não expliquei nada e deixei ele falando no vídeo e mandei para ela. Eu falei, achei tão legal. Ele respondeu para mim, 8 do mesmo jeito. Eu falei, mas como 8? Ele não comeu metade? Isso. Comeu só metade de cada uma. As pontinhas continuaram 8 cenouras. Aí, tá vendo? Aí, para a professora estava óbvio, para mim também, mas o raciocínio dele foi outro e coerente, né? Ele ainda desenhou a cenoura. Eu falei, mas eu não estou entendendo. E ele ainda desenhou para mim uma cenoura inteira e tirou a pontinha que ele comeu. Ele precisou desenhar para você entender, Esther. E ele não estava errado, né? Depois eu desenhei para ele entender também a outra possibilidade. Né? Legal. Oi, vocês estão me ouvindo? Não mais. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Boa noite. A internet está oscilando aqui. Esse livro inteiro, eu acho que todos os capítulos que a gente tem é muito claro para mim o tanto que a gente tem que reconstruir o que a gente sabe de educação, né? Desconstruir e construir de novo, porque o que eu tenho aprendido é o quanto a gente, como adulto, é desrespeitoso com eles, no sentido de querer sempre impor, porque o nosso sempre está certo, né? E esse negócio de não explicar, né? Que eles já saibam, né? Já tenham essa ideia do que a gente tem já construído. Então, eu acho que é isso que eu estou aprendendo no livro inteiro. Eu vou ler esse livro de novo. Esse capítulo foi muito legal. Né? Do que fazer.
E o próximo eu já comecei também. Vai ajudar mais ainda. Ideias de muito do que é e do que não é, né? E aí fica naquela assim, nossa, será que eu tô fazendo tá certo? Será que tá errado? E a gente ter essa ideia de que a gente é imperfeito, falou nesse capítulo, né, Cássia? Da nossa ideia de imperfeição e de aproveitar o erro, que você comentou no começo também. De aproveitar o erro como uma coisa positiva, né? E por isso que a gente tem que aprender definitivamente a separar a emoção disso, né? Inclusive, a autora, ela fala sobre dar um tempo positivo, e eu e o Eli concluímos aqui que quem mais precisa do tempo positivo são os pais. Não sei, na fase aqui dos nossos ainda, né? Talvez conforme seja maiorzinho, precisa ainda mais, a criança vai precisando mais desse tempo positivo. Aqui em casa mesmo a gente não percebe tanto que elas precisem desse tempo positivo. Quem mais precisa, no caso, somos nós. Eu achei esse capítulo fantástico, e principalmente esse ponto que a Cássia acabou de citar. Esse tempo positivo eu achei muito, muito legal. Ao mesmo tempo, eu não cheguei a conversar com a Cássia, mas eu fiz umas anotações que eu discordo muito da autora em alguns pontos aqui. Talvez vocês vão discordar de mim, mas não me pareceu nem um pouco razoável algumas coisas. Eu até anotei algumas coisas aqui, quer ver? Ela, inclusive, parecia que ela estava falando comigo, né? Tá, então você acha, pai, que ao você estar dando um tempo positivo para a criança, você vai estar premiando a criança? Eu falei, lógico! Comecei a gritar com a mulher ali. Claro, é óbvio que sim. Eu entendo que eu precise adulto de um tempo para eu não fazer bobagem porque eu tô com a cabeça quente. Porque eu já notei muitas e muitas vezes que, por exemplo, aconteceu um negócio ali, o sangue sobe. E aí, na hora vem na cabeça a disciplina positiva, disciplina positiva. Só que o sangue quente você não deixa você não consegue. Você não tem condições e você tenta administrar ali, mas quando você percebe, já foi. Então, o que eu entendi? Cai fora. Vale muito a pena. Esquentou a cabeça, larga, vai para longe, vai, como a autora falou, vai para um lugar super zen, tranquilo e pensa em outra coisa. Depois que esfriou a cabeça, aí você volta e dialoga com a cabeça fria. Hoje de manhã, por exemplo. Hoje de manhã eu estava super tranquilo, teve uma situação lá que a Cássia ficou louca. Você ficou doida da vida. Você ficou com o bicão até a hora do almoço. Ok, se ele está dizendo, né? Quem sou eu para dizer o contrário? Mas eu estava super de boa, com a situação. E tratei assim com a maior tranquilidade, naturalidade. Então, olha, filha, porque assim, isso, aquilo e tal, se você faz isso, aquilo, e é isso que vai acontecer e tal, então tome cuidado a próxima vez. Então foi super tranquilo. Mas eu já me peguei várias vezes, até me irrita, sabe? Por exemplo, assim, ó, eu tô super nervoso e aquele negócio me incomodou, aí eu vou tratar do assunto, a Cássia faz assim, oh, que filhinha querida. Sabe, um jeito até meio forçado. Oh, filhinha querida. Acho que essa conversa parece que parece que é para contrastar com a minha firmeza. Ela vem e fala: isso acontece e tal. Oh, filhinha, você gostaria disso e daquilo? Oi, Vanise. Nós estamos em outra reunião, irmã. Nós estamos em outra reunião. Por que? Ela vai ter em seguida? Sim. Uau! Essa sua começa daqui a pouquinho. Seu microfone está fechado. Oi, Vanise. Eu vou sair, depois eu volto. Boa noite para todos. Você tá liberada dessa, amada. Essa aqui é sobre educação de filhos.
Beijo. Beijo. Até mais. Mas resumindo a história. Travou a reunião? Sim. Resumindo... Não. Bloqueia. Pronto. Esse tempo positivo ele é muito bacana, muito interessante, muito legal. Mas eu não achei interessante nós criarmos um espaço super legal para criança que não passou por nenhum estresse, não passou por nenhum, não está com a cabeça quente. Por que eu vou criar um cenário e um local bacana para a criança se sentir beneficiada com aquilo de errado que ela fez? Acho que é porque você pensou em uma situação, eu já pensei em outra, eu vou dizer aqui. Não, deixa eu concluir. Pois não. A criança, então, pisou na bola e tal, tá super tranquila, não tá nem um pouco incomodada com aquilo que fez, isso só deixou os pais chateados e tal, a criança não tá nem aí. E aí, em vez de eu simplesmente sair de cena para eu esfriar a cabeça e conversar com tranquilidade, não, vou trazer a criança para um lugar super bacana, super legal, para ela pensar para ela curtir tudo de errado que ela fez um monte de coisa errada e tal, e agora ela vai curtir, para depois, então, é como se eu tivesse parabenizando, olha, que legal isso aí que você fez, vem aqui agora, ó, curte aqui, você vai achar super legal, vai ser maravilhoso, e depois a gente conversa sobre esse assunto. Então, não fez nenhum sentido na minha cabeça você ter esse... Não cabe para ele. O spa, você pega a criança e leva pro spa. Quebrou a janela. Vem cá, filhinho, vem cá, olha aqui, ó. Agora você vai ganhar esse prêmio. Quebrou a janela. Socorro! Pronto? Mas é por isso que eu acho que esse livro a gente precisa desconstruir de novo, porque a nossa ideia e a sua talvez seja mais forte pelo seu estilo, que você já contou para nós nas outras reuniões, que a criança, para se fazer melhor, ela precisa se sentir pior. Né? Eu já superei isso aí, O livro fala muito sobre isso. Mas eu tenho essa coisa também. A gente quer ensinar a criança e a gente quer ensinar pelo castigo, né? Castigando. Me perdoe cortar o que você está dizendo. Gente, ferrou. Me perdoe descortar o que você está dizendo. Eu não estou dizendo que eu tenho que fazer a criança sofrer por aquilo que ela fez. Não estou dizendo que a criança tem que sofrer. Eu já entendi. Beleza. Fez errado, mas eu não preciso agora... vamos lá no parquinho porque você pegou todo o papel higiênico e jogou no vaso, por exemplo. Eu vou levar a criança agora no parquinho por causa disso? É melhor primeiro eu esfriar e conversar com a criança depois. Mas eu não vou parabenizar por aquilo que ela fez. Sim. Se eu parabenizar, ela vai se sentir agora estimulada a fazer isso de novo. Para quê? Para fazer errado de novo. Isso aí que não fez sentido. Entendeu? Eu não entendi levar num parquinho. Eu entendi só levar para um lugar para ela se acalmar. Assim, eu não entendi assim do jeito que você entendeu. Também não. Acalmar do que, Eu entendi só levar num lugar. Deixa eu dar uma chance para você entender. A Jenny também tá doidinha para isso. A Esther. Tá bom, não vou falar. Os microfones aí, gente, me ajuda aí. Não vou falar mais nada. Ó, bravinho. Não, ó, eu já começo falando que eu penso igual que o pastor Eli. Ela não vai te ajudar. Só que é assim. Eu penso igual, por exemplo, a criança jogou todo o papel higiênico. Nesse caso, ou seja, o pastor Eli fala levar no parquinho, eu acredito que é como um exemplo. Eu não vou pegar ela e vou levar a sentar num banquinho tranquila. Na verdade, quem vai ir a sentar no banquinho tranquilo ou no parquinho, vou ser eu. Para quê? Para controlar, porque no momento quem está nesse momento, sou eu. Então, eu necessito esse momento positivo. Agora, se eu tenho, por exemplo, a Cécia e a Késia, aos alunos da escola, que deu um conflito e estão nervosos eles, ali eu vou sentar eles um em cada ponta e aí espero se acalmar e depois eu chamo para conversar, porque no momento, ou seja, já começam a querer jogar alguma coisa ou ela não quer, então é nesse sentido. Agora,
como o pastor falou, eu também penso igual. Ela fez alguma coisa, quem vai no parquinho vou ser eu. O sea, no começo, porque eu, o sea, é algo que, não, e é algo que eu estou até controlando bastante bem, que até eu me admiro, né? Porque não, o sea, geralmente se eu me sinto muito mal, eu já dou uma voltinha, vou no banheiro, ou vou ver uma plantinha, alguma coisa assim, depois volto. Porque outra coisa que eu gostei, que vai falando ali nessa parte, que diz, como você, se vem teu marido e fala, vem aqui, por que você fez isso? Por que você não me lavou a roupa? Porque eu falei para você que eu precisava essa camisa e você não fez. Como eu me sinto? Então, como que a criança se vai sentir se eu chego e falo, por que você me faz isso? Eu já falei para você. Como que ela, o sea, também eu me colocar como criança. Então, às vezes, em lugar de eu ajudar a refletir ela, eu faço com que ela comece a ter o que nós vimos nos outros capítulos, a sentir remorso, a sentir-se com baixa autoestima, a sentir rancor. Então, essa parte também ela comentou ali que eu gostei muito. Agora, com a questão do positivo, é também como falou a Cássia, quem tem que ter esse tempo, eu acredito que somos nós. E mais nesta quarentena, que a situação está ficando assim. Perfeito, Jenny, perfeito. Fale. Eu ia falar o mesmo que a Jenny, né? Que é isso mesmo que eu entendo. Tem a necessidade, tem os momentos que a criança necessita disso. Quando a questão é entre eu e ela, geralmente sou eu que preciso, né? Como o exemplo que o Eli deu, é algo que afeta o adulto, né? É algo que faz a gente subir o sangue, é a gente que está precisando do tempo positivo, não ela. Então, eu não vou dar o tempo positivo para ela, se não é ela que está precisando no momento. Mas aí é que está o ponto. Ela coloca que se a criança tem ciência de que aquilo é errado, ela vai se sentir mal. Se ela tem consciência, ela vai se sentir mal. Ela pode não reagir da maneira como você espera. Por isso que ela diz, se a criança tem consciência, se você foi claro, e ela está ciente que ela está errada, ela vai se sentir mal. Então, no momento que ela se sente mal, ela vai tentar criar mecanismos para não ser pega da próxima vez. Então, se você tira ela daquele contexto para ela não criar esses mecanismos, você está dando a chance para ela entender de que é possível solucionar de uma outra maneira. Eu não estou dizendo, se a criança não se importou, não fez diferença, é outra coisa. Então, o erro está em outro ponto. Mas se você foi claro e ela entendeu que fez algo errado, ela vai se sentir mal. Daí a ideia de você tirar ela do contexto em que ela está ali, da mentalidade que ela criou, de pensar, puxa, como ele está sendo injusto comigo em agir assim, entendeu? Como ele está sendo duro, ou sei lá, né, da próxima vez eu não vou deixar ele me ver mais, enfim. Então, para não se criar esse dispositivo, se há uma consciência na criança, você vai tentar fazer é ajudá-la a acessar com uma mente tranquila aquilo que seria a solução ideal e não subterfúgios para resolver a situação. Por isso que o tempo, né, o tempo positivo é importante para a criança também, quando ela tem consciência do que ela fez. Se ela não tem, nós já erramos antes. Porque para ela aquilo não é errado. Para ela foi a coisa mais normal. Então, quando há consciência por parte da criança de que ela feriu alguma coisa, ela vai se sentir mal. Isso somos todos nós. Pode ser que a nossa reação não seja a que o outro espera, mas que você vai se sentir mal, você vai. E quão bom seria se a pessoa deixasse você pensar e refletir para você buscar a melhor maneira de resolver aquilo e não simplesmente te deixasse ali no cenário para você ficar fitando a coisa que você fez. É a ideia de ficar focando o problema e não o quê? E não a solução. E não é isso que a gente quer. Por isso que é interessante para os dois quando há consciência nos dois de que aquilo é um problema errado, de que aquilo foi um problema. Perfeito. Eu acredito que aí, então, nós precisamos, partindo dessa ideia que o Milton colocou, nós precisamos, então, da intervenção de um terceiro. Porque se eu estou se aconteceu alguma coisa, não que isso aconteça todo o tempo, mas suponhamos que aconteceu uma situação ali que me deixou
doido da vida. Alterado. Eu não vou ter condições de pegar a criança e levar para um lugar, pro cantinho, pro tempo positivo dela. E vamos ficar aqui juntos no tempo positivo. Vai ser melhor eu ir pro meu canto, a Cássia observar e então, ter essa interferência. Eu duvido. Mas não tem. Porque essa teoria é legal, realidade, mas não eu tem duvido isso. que eu vou ter condições de fazer isso. Entendeu? Você, no Então, máximo, mas a consegue tua fazer- reação, Entendo. Oi? a tua reação é emocional por pensar que a criança fez aquilo com que intenção? Aí varia. Aí varia. Então, aí é o ponto. As nossas emoções têm que ser mais racionalizadas do que as delas. Entendeu? Esse aqui é o ponto. Se a gente Até eu entende que a chegar gente... nesse ponto, entendeu? Ele já Até tem eu que chegar esfriar nesse ponto. muito a cabeça para chegar aí dentro. Então, por isso que eu digo o seguinte, a gente tem que pensar nessa questão antes. Antes. Por isso que a clareza é importante. Porque quando as coisas acontecem, você vai conseguir fazer uma leitura de que aquilo não é pessoal. Não é pessoal. Entendeu? Então, se não tem essa clareza, por exemplo, vamos dar um exemplo de vocês mesmo. Suponhamos que a Lili faça alguma coisa, certo? E na hora ali, ela não entendeu que ela fez algo de errado. Você está querendo quebrar tudo e ela está na boa. Porque ela não entendeu, certo? Ela não entendeu aquilo. Então, na verdade, ela precisa ter clareza de que aquilo é errado para ela poder ter o sentimento ou, quem sabe, uma reação que você talvez esperasse, entendeu? E aí então você interviria com o tempo tranquilo para ela, ok? Mas para isso você já teria que estar ciente de que ela não tem clareza ou não entendeu aquilo como sendo um problema. Se a gente conseguir enxergar as coisas dessa maneira, você vai ver que aquilo que é problema não é problema. Mas é uma oportunidade de aprendizado, entendeu? Por isso que ela... Pode terminar, pastor. Por isso que eu insisto, nunca é pessoal. Eu sempre dizia uma coisa assim, dando um exemplo, né? No ministério, sempre que acontecia algo que o meu sangue fervia, com relacionamento a algum problema com a igreja, com os irmãos, a primeira coisa que eu colocava na minha mente é o seguinte: isso não é pessoal. Se fosse outro pastor, talvez acontecesse da mesma forma. E aí, então, o que eu fazia? Contava, sei lá, até 10, 20, 30, 50, 100 mil, se fosse necessário, entendeu? Para depois tentar, então, acessar o negócio. Porque, na verdade, é aquilo. A gente tem que pensar no fim. Não é pessoal. Ele não está fazendo aquilo para afrontar você. Não é para mim. É claro, se não é de fato para afrontar, né? Ou se é para afrontar, a gente não pode responder à altura também, senão entra no jogo de poder, como ela colocou. Né? Então tem toda essa questão. Não é fácil, não. É mais fácil o sangue ferver, entendeu? Mas se a gente pensar antes, a decisão tem que ser tomada antes. Essa é uma outra coisa que eu sempre penso. Você tem que decidir antes como você vai agir. Não deixa para decidir na hora, porque na hora o negócio pega. A decisão sempre é tomada antes. Entendeu? Não vou fazer isso. Seja o que for, minha reação vai ser essa. Se você decide antes, fica mais fácil de conter as coisas. Essa é a minha opinião. É que às vezes acontecem coisas inusitadas, né? As Concordo. crianças nos surpreendem todos os dias. Por isso que eu achei que isso é muito bom pra gente. Porque se a gente sai daquele tempo, a gente coloca o pé no chão, a cabeça no lugar, e aí a gente vai pensar na estratégia que a gente vai usar. Porque se a gente for agir na hora, não adianta, as crianças nos pegam de surpresa. Eu achei isso muito... Eu não usava esses termos, eu nem sabia da importância de ter um lugar assim. Mas quando eu escrevi um projeto de escola, no meu projeto de escola, tem no espaço físico um lugar. Inicialmente a minha ideia era ter um saco de pancada. Aí, depois de alguns anos, eu pensei, não, eu quero um lugar, um espaço na escola em que tenha
cadeiras assim, tipo aquelas espreguiçadeiras, plantas, uma aguinha assim, não é um laguinho de verdade, mas uma coisa artificial que a criança possa colocar os pés, relaxar se ela quiser, brincar um pouquinho com areia. Eu sempre tive esse negócio, porque quando a criança está muito, existem muitos embates entre eles. Quando você tem uma sala de aula com 20, tem embates todos os dias. E você tem que pegar um e mandar para esse lugar, né? Eu sempre idealizei isso na minha mente, mas não sabia assim quanto isso é bom. Agora eu entendi melhor ainda. E quem tem 2 crianças em casa aí, a maioria, sabe que tem embates às vezes entre eles. Eu já peguei a Sofia e o Vinícius, um irado com o outro, assim. Ó, você fica nesse quarto, você fica nesse quarto, só quando os 2 se acalmarem que a gente vai conversar. Mas eu achei legal, de repente, ter um lugarzinho certinho, combinado antes, que aí eles já sabem, aí eles já tô precisando ir para lá, já sabe que é para se acalmar. Entendeu? Agora, que é uma outra ficou claro. Né? Não é quando eu tô nervosa. Eu queria, desde o início, dar esse exemplo para te ajudar, mas eu ainda não consegui, eu vou chegar. Não, mas agora ficou muito bem explicado. Não, mesmo assim eu vou falar. Essa semana aconteceu aqui, a Alice é a menorzinha, mas é a mais líder de todos. O Milton disse isso para mim antes da Lili começar a falar, né, Milton? Eu me lembro. A Alice é que vai mandar em tudo, a Alice que vai defender a irmã quando entrar na escola e tiver briga, a Alice vai... Né, tá Aí, a Alice, ela detesta quando ela é deixada de lado. O comportamento dela muda completamente. Aí as meninas são mais velhas, né, as outras, e aí ela fica chateada quando as meninas excluem ela. Aí ela fica, meninas, olha isso, meninas, até assim apela, arrotei, meninas, entendeu? Assim, para chamar atenção. E aí, quando ela não consegue, eu fico só ouvindo. O tempo inteiro eu fico prestando atenção nas conversas, para ver quem tá bem, quem não tá bem. Aí, de repente, a Alice, quando vê que perdeu, não tem chance de conseguir atenção, aí ela faz alguma coisa, né? Aí ela jogou os brinquedos das meninas pra lá, derrubou as comidinhas, uma coisa assim. As meninas, mamãe, isso aqui, tia, isso aqui. Aí eu falei, Alice, vem aqui. Aí, quando eu chamei ela, numa boa, que eu já, como o Milton falou, né? Você já tem que ter pensado antes, se der errado, o que eu vou fazer e tal. Peguei ela no colo, ela já começou a chorar, mas eu via que aquele choro era porque, tipo assim, mamãe, eu tô por aqui, né? Aí abracei, fiquei. Esse foi o lugar positivo para ela relaxar. Fiquei, abracei, esperei, não sei o quê, entendeu? E depois eu conversei com ela numa boa. Aí falei, fica aqui comigo, me ajuda a fazer uma comidinha, pronto, sarou. Entendeu? Ela conseguiu o que ela queria. Foi muito legal. Eu achei bacana. Por isso que eu acho que é importante, sim, numa casa que tem mais de 2 crianças, ter um refúgio mesmo, porque as crianças ficam nervosas. E quando a gente sai do controle, a gente que tem que fugir da cena. Ponto final. Achei muito legal. Eu queria uma banheira de hidromassagem aqui na casa. Já pensei, seria o meu lugar ideal. Sim. Gente, nós temos só mais 10 minutos, tá? Então, a outra parte bastante interessante aqui, na minha opinião, foi quando a autora propõe as perguntas que estimulam a curiosidade, o diálogo, essa troca para se chegar a conclusões inteligentes. Vocês gostaram também? Ela mais no final do capítulo, que ela coloca o tipo de pergunta que deve ser feito para as crianças quando acontece alguma coisa, depois que ela já está calma, e você também, né? O que você estava tentando fazer, né? É muito importante a gente saber por que a criança fez aquilo, o que motivou ela, o que ela estava tentando. Deu errado, ela já sabe, mas o que ela estava tentando fazer, né? Eu não entendi, você pode me explicar o que você estava tentando fazer? Acho que é interessante essa pergunta. A outra ali, como você se sente sobre o que aconteceu? Que às vezes a gente tem na cabeça que a criança tá nem aí, ou que ela tá curtindo, fiz, nem liguei. Então, como você se sente sobre o que aconteceu? Muito importante. A terceira pergunta, por que você acha que isso aconteceu? Depois, o que você aprendeu com isso?
Então, conduzindo a criança a uma reflexão bem interessante, né? Onde a gente demonstra que está aberto a entender, a ouvir, é respeitoso, é muito interessante isso. O que vocês acharam? Depois ali, ó, como você pode usar no futuro o que aprendeu? Numa próxima situação, como que você pode agir, né? O que você aprendeu? Quais são as suas ideias para solucionar o problema agora? Então, assim, a criança não vai estar isenta das consequências lógicas, né? Das naturais. Por exemplo, se ela quebrou alguma coisa, ela vai ter que juntar. Se ela... Seja o que for que ela fez, ela vai ter a consequência. Eu acho que essas perguntas não vão isentar ela da consequência, mas vão gerar um aprendizado e uma reflexão, né? Daí, a ideia do tempo positivo para a criança ser um momento em que ela vai fazer essa reflexão que ela colocou agora de maneira mais livre, de maneira mais tranquila, de forma que ela consiga acessar realmente a solução para a questão. Deixa eu falar só uma coisa aqui, dar uma indicação para vocês. Assistam um vídeo de um camarada chamado Ray Dalio. Ray, que é R-A-Y-D-A-L-I-O. Ray Dalio. Ele é um dos maiores investidores do mundo. Ele é bilionário. Mas ele tem um videozinho que chama Os Princípios dele, Ray Dalio. Ele coloca bem essa questão de você usar o problema, no caso para você mesmo, como uma forma de você conseguir crescer. Ele até usa a questão da evolução, tal, mas enfim, né? Vê aí e retende o que é bom, né? Então, vê nessa questão é que ele foca bem essa questão de como ele conseguiu se desenvolver nesse sentido. Então, quando a gente foca nisso, o que acaba sendo interessante no processo não é o objetivo, mas é o processo em si, como ele faz a gente crescer, como a gente vai conseguindo fazer o negócio cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, e fazendo melhor você consegue fazer, né, em níveis cada vez mais elevados, digamos assim, né? Então, porque na verdade os nossos problemas ainda estão para vir quando eles forem adolescentes. Quando aí sim é que o negócio vai pegar. Aí nós vamos ter saudade dessa época, de achar que fazer o que eles fazem agora, então nós vamos precisar realmente de um tempo positivo é quando eles estiverem adolescentes, né, e as coisas começarem a pegar, ou quem sabe jovens, né? Então eu acho que um ponto interessante, assista um vídeo, é bem interessante, chama Ray Dalio. Encaminha aí para nós, Milton. Hã? Encaminha para nós quando der. Tá, pode ser. Valeu. Então, fala, Esther. Só para, eu sei que está corrido, né? Mas assim, o que me fez refletir no começo, acho que do capítulo ainda, como ela fala como assim muitas vezes a gente trata a criança, como a gente muitas vezes numa situação de conflito a gente meio que coloca a criança na parede, né? E eu estou começando a colocar na minha mente assim. Cada vez que eu trato a minha criança, se fosse um adulto, eu agiria da mesma maneira? Eu não agiria da mesma maneira, eu não falaria isso para o adulto. Um adulto mesmo, cometendo um erro contra mim, fazendo isso e tal. Como é que eu abordo? Né? Eu tenho todo um cuidado, eu escolho bem as palavras. Então, eu tenho que me distanciar mesmo, que eu não posso tratar na hora do nervoso, né? Mas assim, né? Outra coisa, quando é o filho de outra criança, a gente tem muito mais cuidado, o filho de outra pessoa, na escola, né? Eu me lembro que as crianças faziam natação numa época e a professora tinha que, muitas vezes, abordar a criança, chamar a atenção, e todos os pais estão ao redor ali, aguardando o horário do seu filho e ouvindo. Então, assim, todo o cuidado que ela tinha que ter, o tato para abordar aquela criança, porque os pais dela estavam presenciando a forma como ela estava tratando com eles, né? E quando a gente não está com um adulto presenciando ou quando a gente está lidando diretamente com um adulto, a gente tem mais cuidado. Então, é o mesmo cuidado, o mesmo respeito, né? Porque é um ser humano completo. A criança é um ser humano completo, não é meio porque ainda está em desenvolvimento, né? Apesar de
ter avançado para essa mentalidade. Outro momento a gente conversa um pouco mais. Eu acho que falta um aspecto até aqui, mas nós não lemos o livro todo, eu não li o livro todo. Pode ser que ainda seja tratado. Eu acho que a criança precisa ter um líder e precisa, em alguns momentos, com toda a questão, existia a questão de submissão a um líder, às ideias de um líder, porque isso existe em qualquer relação de trabalho. Nós temos lideranças e nós não temos lideranças arbitrárias, mas temos lideranças participativas e existe o líder. E eu tenho ensinado para as minhas crianças, elas já me questionam, mas por que você colocou assim? Por que a gente não pode decidir por outra coisa nesse momento? Não, isso vocês não podem, existe uma liderança. Eu explico para eles que até nos pássaros tem liderança, e isso ela não colocou aqui, é como se tudo fosse no mesmo pé de igualdade. Isso eu não concordo, eu não sei se ainda vai ser abordado. Eu acho que, com todo o respeito, como em todas as instâncias, a criança tem que entender que existe uma relação também, precisa de uma família, de uma liderança, de uma coordenação das coisas. Por isso que nem tudo a gente vai poder explicar e vai deixar ela escolher junto ou opinar. Algumas coisas a gente vai dizer assim, porque assim um dia você vai entender. Verdade. O Dario queria falar alguma coisa mais cedo, né? Não sei. É a Jenny. No, era con respecto a que estaba hablando Pastor y Jenny. Yo concordo en la idea anterior que estaba comentando Pastor, con la cuestión no só da ideia de mostrar que eu fiquei contente, assim, porque aconteceu comigo, antes da pandemia, a Jenny estava saindo para essas reuniões que contava a nossa experiência nas diferentes reuniões dos líderes, os treinamentos, e eu tinha combinado com elas, falado assim, depende do comportamento de vocês duas, a gente de noite poderíamos ter uma surpresa. O comportamento durante a tarde toda não foi nada bom delas duas. Eu saía fazer uma visita, elas me interromperam na visita, me colocavam a mão no rosto para que eu escutasse elas. Na reunião com os desbravadores que tivemos depois, elas interromperam um monte de vezes. E eu tirei elas várias vezes da reunião, tirava elas assim separado e conversava com elas. Eu não estou gostando como vocês estão se comportando. O papai falou que, de acordo com o comportamento de vocês, poderíamos ter uma surpresa. E eu pensava que eu estava agindo errado, mas agora ficou esclarecido para mim. Porque eu queria dar essa surpresa para elas, que depois no horário do pôr do sol, eu falei isso para elas depois, que íamos ir no Pesque Pague a comer e a tomar um sorvete. Íamos no Pesque Pague ou a tomar um sorvete. Só que quando terminamos a reunião, eu estava voltando para casa para tomar banho, aparente saída com elas me falaram assim as duas: papai, a gente não vai sair, me falaram assim as duas. A gente não vai sair. E eu olhei assim para elas, não respondi nada. Eu estava bravo, elas viram no meu rosto que eu estava bravo. Assim. Fomos tomar banho, tudo. E elas sozinhas colocaram o pijama. Quando elas colocaram o pijama, eu olhei assim para elas e eu falei para elas assim. Comecei a chorar. Eu comecei a chorar junto com elas. Foi uma coisa que eu fiquei... Eu comentei isso para a Jenny. Porque elas, que estava falando Esther e o pastor, elas percebem, elas têm consciência, as crianças, quando elas estão fazendo coisas erradas. Elas sozinhas perguntaram, papai, depois no fim da noite, sim, quando estavam indo dormir, falaram, papai, aonde que a gente ia? Eu comentei para elas, a gente pensávamos ir no Pesque Pague ou a tomar um sorvete. Choramos tanto, choramos e choramos e choramos e choramos os três. Mas eu pensei assim, depois desse incidente, elas quando querem falar comigo, chegam pertinho de mim e falam, não interrompem. Perceberam tanto de amor e de sofrimento que você teve nesse momento, né? Que foi por amor que eu fiquei, como dizer assim, eu fiquei triste, fiquei magoado e comentei isso com Jenny. Mas eu senti tanto a conexão que tivemos entre os três. Elas compreenderam o que eu falei para elas e eu percebi nesse momento de que elas tinham consciência, estavam sabendo que estavam fazendo coisas erradas. Então a gente, que nem estava falando do pastor e Jenny. Não pensar que não tem, mas elas têm. Elas têm consciência, as crianças. Então, que nem falava o pastor,
eu não estou de acordo que se fizer alguma coisa errada, eu vou, tá bom, pronto, sim, vamos esquecer, já foi, porque são crianças. Não. A gente tem que dar a sua punição e depois conversar. Era só isso. Muito bom. Bom, então, finalizando de acordo com isso que vocês falaram mesmo, a autora, ela finaliza ali o capítulo com uma história bem interessante sobre quando a filha dela, adolescente, queria ir para uma festa e estava pensando em beber, né? E sabe que aí a mãe foi conduzindo ela, você vê a sabedoria das perguntas, né? A postura de respeito. E a menina sozinha percebeu que não era uma boa ideia. Eu achei tão interessante, e a própria autora falou, dependendo de como ela tivesse conduzido essa conversa, possivelmente a menina se fecharia para próximos questionamentos, não ia comentar com a mãe. Então, assim, como é importante desde agora a gente demonstrar respeito, muito respeito, porque senão a amizade não vai existir na adolescência, na juventude. Ah, eu só faço errado, tudo que eu falo, meu pai e minha mãe me tesoura. Não, eu não sou bom o suficiente para ser filho deles, nem nada. Eu realmente não posso dividir minha vida com eles. No fim das contas, a gente perde os filhos, né? Então agora é a hora da amizade. O Eli tá aqui apontando para a hora, porque tá na hora de começar a reunião dele. Beijo. Deus nos ajude. Tchau, até semana que vem. Tchau. Fala tchau, Lili. Tchau. Tchau, Lili. Tchau. Que foi, vida? Eu não vi. Yasmin. Eu não vi. Não é não? Tudo bem. Não.